Olá, meus queridos. Então, será que o ateu tem fé? Como é que é essa história, hein? E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a tua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que Ele enviou. E então, meus amados irmãos, como é que é essa história da fé dos ateus? 4 pontos que vai mostrar a fé, a grandiosa fé que os ateus têm. Só que o ateu, ele não tem fé que Deus existe, né? Ele acredita que Deus não existe. Então, é uma fé contraditória à nossa fé cristã. O ateu, ele acredita que Deus não existe. E isso é muito mais difícil do que acreditar que Deus existe. Então, de um certo modo, é muito mais fácil ser crente, ou seja, crer, do que duvidar. Vamos entender por quê? Primeiro ponto, o ateu tem que desmentir o Criador por trás da criação. Ele olha todas as coisas criadas, o céu, a lua, as estrelas, o ser humano com toda a sua inteligência, toda essa perfeição à nossa volta, onde tudo funciona, a terra girando, o sol, a noite. Ele olha tudo isso e diz, não existe um Criador por trás, não existe um poder ordenado por trás, tudo isso é fruto do acaso. E nós acreditamos que existe um Criador que criou todas as coisas, que cuida de todas as coisas, que apesar das dificuldades que temos e das coisas, às vezes, negativas que acontecem, mas existe um Criador olhando por cada um de nós. Tudo isso não pode ser fruto do acaso. Para acreditar que a criação é fruto do acaso, para acreditar que todas as coisas que nós vemos simplesmente começou sem mais nem menos, tem que ter muita fé, tem que ter muita convicção. Segundo ponto, muito complicado para o ateu. Ele viver sem conseguir explicação para o mistério da morte. Para nós cristãos, nós sabemos que a pessoa morre, quando nós morrermos, nós vamos ter uma eternidade para frente. Nós vamos viver eternamente com Deus. Na visão dos ateus, não. Ele convive, de certo modo, com esse desespero de saber que a qualquer momento pode acabar tudo e simplesmente vai acabar e não vai sobrar mais nada. E na nossa visão cristã, nós sabemos que a vida continua com Deus após a morte. Então, olha que desafio, hein? Para o cara que não acredita em Deus. Terceiro ponto é ele viver com preconceito, perseguido muitas vezes porque as pessoas não entendem o fato dele não acreditar em Deus. E muita gente não respeita, o que é um erro. Nós temos que respeitar. A pessoa tem direito de acreditar em Deus ou de duvidar. Eu tenho todo o direito de tentar convencer a pessoa, mas com respeito. E muitas vezes o ateu sofre preconceito, as pessoas xingam, as pessoas perseguem. E se ele mantém essa convicção, sofre por causa disso, é uma fé muito grande. Contraditória, mas é uma fé. Quarto ponto, o ateu, ele vive e convive sem, entre aspas, sem Deus. Entre aspas, porque ninguém está sem Deus, nós sabemos disso. Mas o ateu, ele vive sem essa força, esse poder. Ele passa por dificuldades de saúde financeira, por problemas familiares, etc, etc, etc. E ele não tem esse apoio, essa força que nós temos a partir da oração. Então, é muito desafiante para ele. Ser ateu é muito mais difícil do que ser crente, né? Crente católico, evangélico, espírita, todos que creem são crentes. Então, ser ateu é muito mais difícil do que ser crente. Por isso eu convido você que não crê em Deus a acreditar em Deus, a confiar em Deus, a não ser como esse pessoal aqui do Evangelho, que Jesus diz claramente aqui, que não aceitaram aquele que o Pai enviou, não aceitaram a presença de Cristo, a presença de Jesus, o poder de Jesus em suas vidas. É muito difícil, é muito desafiador para a pessoa ser ateu. Abrace aquilo que realmente é mais fácil e é muito mais importante na sua vida, que é crer em Deus, acreditar em Deus, viver, né, confiando nessa força grandiosa que conduz a sua vida, que te dá forças, que pode realizar milagres no seu coração, que te consola, que te cura e te liberta. Muito melhor, muito, não tem nem comparação. Então abra o seu coração para a fé, meu irmão, creia em Deus. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, essa é a escolha sua. A gente respeita, claro, mas eu tenho todo o direito de propor, não impor, mas propor. Que Deus abençoe poderosamente o seu coração, com muita paz e muita alegria. Quero nesse momento então clamar ao Senhor que venha aumentar a fé de cada um de nós. Nós clamamos, Senhor Jesus, agora o teu poder, a tua força, a tua misericórdia sobre cada um de nós, para que aumentai a nossa fé, Senhor. Porque em muitos momentos também nós passamos por crise de fé, por dificuldades, em que a gente começa a duvidar, a desesperar. Então que o Senhor venha atuar agora poderosamente no coração daqueles que estão desanimados, quem sabe desesperados, quem sabe desistindo da sua fé, duvidando
de que existe um poder superior cuidando deles. Senhor, manifestai poder e cura, libertação, restauração. Manifestai, Senhor, a vossa alegria sobre todos os lares, sobre todos os corações. E nós cremos, Senhor, nós cremos. Mas assim como Tomé nós pedimos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu o posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação.